Agora foi. Entrou o som? Então, boa noite a todos. Vamos iniciando o nosso encontro com o Evangelho desta noite, unindo os nossos corações ao redor de Jesus, buscando a presença dos benfeitores amigos, que com certeza se dirigiram ao lar de cada um de nós e vieram com tanta boa vontade, com tanto amor, nos trazer essas vibrações de paz, de fortalecimento, de equilíbrio. Que nessa noite, Jesus querido, cada um de nós receba o bálsamo que necessitamos para o nosso refazimento físico e espiritual. Que tenhamos condições de compreendermos a tua mensagem, Jesus, e que tenhamos sempre a boa vontade, a força, a energia necessária para vivenciarmos os teus ensinamentos, para adotarmos a tua mensagem, Jesus, como norma de vida. E assim, vamos envolvendo o Mário em todo o nosso carinho, para que ele seja envolto também por essa equipe espiritual e que, unidos, inspirados pelos mentores queridos, possa passar para nós o estudo de hoje. E assim, com muita gratidão, nós iniciamos o encontro com o Evangelho, com a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal, que assim seja. Graças a Deus. Boa noite a todos. Sejamos todos nós bem-vindos a mais esse encontro com o Evangelho, trazendo uma lição hoje muito interessante, que Humberto de Campos, através da psicografia do Chico, nos trouxe. Eu não lembro mais o livro. É um livro pouco falado até no meio espírita. E a lição trata do anjo, o anjo e o malfeitor. Conta Humberto de Campos que Jesus, em determinado momento, teria enviado um mensageiro seu das mais elevadas hierarquias, por isso damos o nome de anjo, para que viesse aqui à Terra, onde a sombra, o mal, as traições, corrupções, o sexualismo exacerbado cresciam numa proporção incontrolável. Esse benfeitor amigo tinha noção do tamanho do trabalho que teria, do tamanho da obra que Jesus confiou a ele realizar. Então, esse amigo espiritual, em meio à multidão de criaturas aqui no planeta Terra, encontrou muita gente, muitas pessoas mergulhadas, desculpem mais, fui pego aqui na faringe. Multidões de pessoas mergulhadas no crime, mergulhadas na miséria, mergulhadas na ignorância. Esse amigo resoluto sabia que o trabalho seria duro.
mas não esmoreceu, não caiu, não se precipitou em desistir. Traçou uma linha de trabalho para executar. E recorrendo aos evangelhos que os evangelistas escreveram, as lições de Jesus, ele envolvia as criaturas com os seus fluidos altamente qualificados. E esses corações quebrantados aqui, no ódio, na maldade, recebiam, então, aquele fluido, aquelas gotinhas fluídicas, estimulando a prática da compaixão e da caridade. O incansável amigo percebeu que as pessoas sentiam aqueles ares benfazejos, que nada mais eram do que o magnetismo que ele projetava, mas não supunham que aqueles ares gostosos, harmônicos, benfazejos, vinham de um amigo do plano espiritual. Amigo esse que jorrava fluidos nos corações das pessoas. E trabalhava. Diuturnamente, o nosso amigo espiritual trabalhava. Embora ele se esforçasse, e muito, ele percebeu que nada de concreto ele alcançava. Ele percebeu que ele não trazia o resultado que Jesus esperava que ele pudesse trazer. Por que ele chegou a essa conclusão? Porque muitas pessoas ouviam o Evangelho, até hoje ouvem, e se comovem, vão às lágrimas, o coração palpita, sentem-se muito bem com as letras contidas no Evangelho. Porém, o nosso benfeitor espiritual compreendeu que, embora muitas pessoas se comovessem, se comoviam com o Evangelho, essas mesmas pessoas não manifestavam o menor gesto de amparo ao próximo. Humberto de Campos nos chama a atenção de que não adianta saber o Evangelho inteiro. O evangelista tal, capítulo qual, versículos tais. Porque esse anjo diz, se comovem, mas não se esforçam no mínimo gesto de amparo ao próximo. Então, como diz Tiago na sua carta, a fé é importante, ler o Evangelho é importante, sentir aquelas letras é importante. Mas Tiago acrescenta, a fé sem obras é morta. Ela não existe. E é isso que Humberto de Campos vem nos falar. As pessoas se comovem com as letras do Evangelho, mas não mostram o mínimo gesto de amparo ao próximo. Então, o enviado por Jesus decidiu
que seria melhor se ele assumisse a forma física de um homem. Ele estava atuando como espírito no plano espiritual. Ele entendeu que se ele se materializasse para se apresentar às pessoas aqui no planeta Terra, ele entendeu que ali ele poderia conversar. Que ideia brilhante! Conversando, podemos chegar a um entendimento e esses corações possam se despertar à prática da caridade, à ação, a realizar os ensinos contidos no Evangelho de Jesus. Então, além de conversar, ele continuaria envolvendo as pessoas com o seu santificante magnetismo, com o seu regenerador magnetismo. E com isso, ele pensou, posso pedir apoio dessas pessoas para me ajudarem na minha obra, no trabalho que Jesus confiou a mim. Olha que interessante. Encaminhar as pessoas e aproveitar essas pessoas para a propagação das lições de Jesus. O nosso amigo, nesse momento, já estava materializado e procurou os homens considerados os mais responsáveis para convidá-los a colaborarem na sua obra. Então, ele imaginou que os mais responsáveis seriam os mais fáceis de compreender o projeto que ele estava e de ajudá-lo. E assim, ele colocou-se a andar, mantendo-se sempre humilde e sempre resoluto, sabendo que tinha uma missão para entregar a Jesus. E a todos que ele encontrava pelo caminho, ele fazia o mesmo convite. Vamos estudar e praticar as lições do Evangelho? As respostas, muito variadas, o surpreenderam. Quase 2000 anos de Evangelho naquela época, hoje mais. E as pessoas com respostas variadas a se aproximarem do Evangelho. Só lembrando, o selfie está iniciou ontem, mais uma turma nova na escola de aprendizes do Evangelho. Aqueles que ainda não atingiram os outros níveis de escolas, também abriu o introdutório, a introdução ao Espiritismo. Para que possamos compreender essa lição de Humberto de Campos melhor. E mais que compreender, vivê-la, praticá-la. Então, esse anjo foi até o homem virtuoso, cheio de virtudes, e convidou. E a resposta foi: eu não posso. Imagina, vou manchar meu nome em contato com viciosos, transviados, adúlteros. Não, 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 não. Eu não vou te ajudar. Tenho que zelar o meu nome. O amigo espiritual, então, procurou um sábio. Fez o mesmo convite.
E o sábio respondeu: cada qual está na colheita daquilo que semeou. E falta-me tempo para ajudar vagabundos. Bem grosso, né? Esse é o sábio. O nosso anjo foi até o prudente, fez o mesmo convite. E o prudente: não, 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 não. Não posso arriscar minha posição. Foi muito difícil conquistar essa posição. Sou uma referência. Não posso colocar isso em risco. E o amigo espiritual continuou. Foi até um filântropo, e fez a mesma pergunta. O filântropo respondeu. Filantropo, eu não sei. O português sofre muitas variações, eu não acompanho todas. Ele respondeu ao anjo: dou-te o dinheiro necessário para a obra que você quer realizar. Mas nada me anima a lavar feridas de quem quer que seja. E o nosso amigo espiritual foi até um pregador, como tantos expositores espíritas, tantos. Foi até um pregador e fez o mesmo convite. E o pregador disse o quê? Imagina o que vão dizer de mim se me virem na companhia de criminosos, de malfeitores. O nosso amigo prosseguiu. Foi até o filósofo. E o filósofo: nunca eu vou descer a essa infantilidade que você propõe. Eu, a filósofo, aspiro a alcançar as mais altas revelações do universo. Devo estudar infinitamente. Além disso, estou cansado de saber que, se não houvesse sofrimento, ninguém se livraria do mal. Persistente, o benfeitor celeste foi até o pesquisador da verdade. E o pesquisador respondeu: não sou a pessoa que você precisa. Porque a caridade tanto acolhe o altruísmo quanto a fraude e corrupção. Então, não me incomode, siga teu caminho. Eu, de minha parte, procuro as realidades essenciais. Nosso mensageiro, em vias de cair no desencanto, porém, dado sua elevada hierarquia, persistente no trabalho, não desiste, não esmorece. E ele bateu a porta da casa de um conhecido malfeitor. Poxa, filósofo, intelectual, tantos notáveis pesquisadores. Ninguém aceitou. Será que ele estava em desespero ao bater na casa do malfeitor?
Aparentemente, e o ser humano julga muito pela aparência e se decepciona e erra por julgar pela aparência, sem saber os fatos, sem saber a realidade. Então, a julgar pela aparência, esse malfeitor não seria a pessoa qualificada para a tarefa. Mas o benfeitor amigo enxerga coisas que o homem comum não enxerga. Ele enxerga que todos os seres, todos, pobres e ricos, do norte ou do sul, do oriente ou do ocidente, todos foram criados por Deus. Então, o benfeitor amigo considerou que talvez ali pudesse estar alguém com o firme propósito de ajudar. O malfeitor saiu da casa e o amigo espiritual, o envolvendo com o seu magnetismo, com os seus sentimentos mais qualificados, o que ele fez também com os outros. Mas o malfeitor sentiu aqueles frutos. E embora com desajustes íntimos, morais, considerou a honra que seria servir ao Senhor. A intelectualidade, a filosofia, as ciências, a arte. Ninguém compreendeu o que esse malfeitor compreendeu. A honra de servir o Senhor. Ali estava o momento esperado, aguardado, o momento propício que aquele malfeitor encontrava para poder se dedicar a fazer o bem em geral. Poxa, se Deus me quer trabalhando nas suas hostes, ele sentiu o chamado e meditou. E nas suas meditações agradeceu ao Pai pela infinita bondade que lhe concedia naquele momento. E essa bondade do Pai que o Self está falando. Venha estudar Jesus. Venha estudar os evangelhos de Jesus. Então, nessa oração de agradecimento que ele fazia ao Pai, na sua infinita bondade, para tirá-lo do desserviço, para tirá-lo do mau caminho, para tirá-lo da condenação. E aí ele não vacilou. E seguiu aquele homem desconhecido, o nosso anjo. Mas tinha umas maneiras que eram tão fraternais e viu que realmente aquele homem precisava de cooperação,
de cooperadores, de braços que pudessem ajudá-lo na sua missão. Então, acompanhando aquele homem, ele foi descobrindo o trabalho da doação, do amor. E entregou-se decididamente ao trabalho. Em pouco tempo, aquele homem, que era malfeitor, conheceu a fundo o martírio das mães desamparadas, entre a doença e a penúria. Aquelas mães que carregavam consigo filhos órfãos, e muitas delas órfãos de pais vivos. Simplesmente, os pais desapareciam no lar e ficava a mulher com os filhos. Vendo essa realidade que ele não imaginava existir, ele conheceu o pranto das viúvas relegadas à solidão. Ele conheceu as aflições dos enfermos em leitos à espera da morte. Ele conheceu a tragédia das crianças abandonadas. Ele viu o suplício dos caluniados sem defesa. Os problemas terríveis dos obsedados e que não tinham assistência nenhuma. Ele viu, conheceu, aprendeu a mágoa das vítimas dos preconceitos, dado o exagero do orgulho da sociedade. Ele sentiu a angústia dos sofredores caídos em desespero pela falta de fé. Agora, o malfeitor, modificado no seu íntimo, no seu coração, nos seus sentimentos mais profundos, tornou-se, pelo próprio esforço, alguém que não era mais o malfeitor. Agora aquele homem era outro. Sabia que podia ser útil, que podia ajudar aos outros filhos do Pai. Aquele homem agora consagrava-se ao alívio e à felicidade dos outros. Percebendo as necessidades e provações que ele não conhecia antes, procurou instruir-se e aperfeiçoar-se. Com 40 anos de abnegação, olha quanto tempo ele aproveitou. Sempre é hora de recomeçar. Eu não falo nem dia. Sempre é o momento de recomeçar. É agora. Então ele viveu 40 anos numa vida abnegada. Altruísmo total. E essa vivência diante dos sofrimentos alheios, ele adquiriu qualidades básicas para se tornar um dia um espírito virtuoso. São recursos primordiais
para se formar o sábio. Essas experiências permitem o equilíbrio que faz chegar ao prudente. As facilidades econômicas do filântropo, a competência do pregador, a acuidade moral do filósofo e os altos pensamentos do pesquisador da verdade, tudo isso ele aprendeu praticando. Tudo. Homem virtuoso, sábio, prudente, pregador, filântropo, filósofo e pesquisador da verdade. De fato, era outro homem. E como todos os homens e mulheres, um dia teve o seu desencarne. Ao desencarnar, o seu espírito era luz, num brilho muito forte. Luz que o nosso ex-malfeitor desenvolveu com o calor do seu devotamento ao próximo. E foi assim que, vitoriosamente, o ex-malfeitor adentrou no plano espiritual, nas esferas mais elevadas. E passou a ser uma espécie de juiz no plano espiritual dos desencarnes que chegavam ao plano espiritual. Um dia, desencarnaram o virtuoso, o sábio, o prudente, o filântropo, o pregador, o filósofo e o pesquisador da verdade. Tinham bastante conhecimento, não tinham prática. Então foram considerados dignos perante as leis do Criador para adentrarem em esferas mais qualificadas. Entretanto, para seguirem adiante, faltava a cada um deles luz. Eles precisavam trabalhar na seara do amor aos semelhantes. Enquanto estiveram na Terra, não haviam tirado os tesouros que Deus lhes havia conferido. Que tesouros? Ajudar ao próximo, servir a todos que necessitam, viúvas, órfãos, desempregados. Todos são filhos de Deus. Todos são merecedores. E aqueles homens todos ficaram só na teoria. Não fizeram nada na prática. Então, agora, cabia a eles o regresso a uma nova encarnação, uma reencarnação. E o malfeitor, que era conhecido de todos eles, tinha uma túnica alva, resplandecente de luz. Ele era um dos agentes da divina justiça. Aqueles homens discutiram entre si, não conseguiam reconhecer que na obra do amor, qualquer filho de Deus encontra os recursos, os instrumentos, os caminhos da própria renovação.
Aqueles homens não compreendiam, queriam continuar filósofos, queriam continuar nas suas funções. E ficavam em choque mental, caíram em desalento e passaram só a reclamar. O virtuoso, em nome de todos os companheiros, aproximou-se então do orientador maior, o nosso anjo, que lhes revisava os interesses no plano espiritual e indagou: venerável juiz, o ex-malfeitor, por que motivo um malfeitor atravessou antes de nós as fronteiras da luz? E o magistrado, abençoando o primeiro, dado sua inquietação, e com um sorriso informou: ele, o ex-malfeitor, simplesmente serviu. Então, meus irmãos em Jesus, façamos o bem à viúva, ao órfão, ao desempregado, ao abandonado nas ruas, nos leitos em dor, nos presídios. Temos muito trabalho por fazer, se quisermos alcançar a luz, junto com Jesus. Obrigado a todos e uma boa semana. Microfone, Mônica. E assim, com esse exemplo, nós vamos nos aproximando de Jesus e te pedimos, Mestre amado, que cada um de nós esteja com o coração aberto para te servir, incondicionalmente. Que possamos sempre nos recordar do exemplo desse malfeitor que aceitou o seu convite e fez a sua parte. Que possamos nos esforçar para sermos seus servidores, Jesus. E nesta noite nós te oferecemos os nossos melhores sentimentos. Todo o amor que cabe em nós te doamos, Jesus. Para que este amor possa se somar a todas as energias do alto e envolva o nosso planeta em vibrações de paz, de harmonia, de entendimento e de despertar para as tuas verdades. Que a humanidade possa, Senhor, atender ao seu chamado. Que possamos não só mais dizer Senhor, Senhor, mas que arregacemos as mangas e que façamos aquilo que é necessário. Vibramos assim a harmonia aos lares da terra, entendimento, respeito e amor. Vibremos saúde a todos os doentes que onde quer que se encontrem, recebam o lenitivo para suas dores, as nossas vibrações de bom ânimo, de fortalecimento, de sustentação. A todos os jovens que possam ser encaminhados na trilha do bem, aos equivocados que encontrem aqueles que possam reconduzi-los, conscientizá-los daquilo que deve ser feito. Aqueles que se comprazem nos vícios,
que possam ter a consciência do mal que fazem para eles mesmos. Vibremos pela paz, em especial esses locais onde há tanta guerra e conflito, vibrando esperança pelo povo que sofre, vibrando lucidez, compaixão, discernimento a esses líderes que, envoltos pela ambição, destroem os seus povos. Vibremos por essas nações que estão sofrendo esses cataclismas, vibrando por aqueles que ficaram desabrigados, vibrando por todos eles que desencarnaram nesse abalo sísmico, que sejam acolhidos pelas equipes socorristas, que seus corações, Senhor, tenham aceitação do retorno à pátria espiritual e vibrando para que a fraternidade entre os povos possa ser constante, indo em auxílio a esses irmãos mais necessitados. E te pedimos permissão, Mestre Jesus, para que essas vibrações de equilíbrio, de amor, de saúde e de paz sejam canalizadas a cada um de nós, aos nossos lares, aos nossos familiares, a todos aqueles que convivem conosco. E assim, em teu nome, Mestre Jesus, em nome da espiritualidade amiga, nós encerramos o encontro com o Evangelho desta noite. Que assim seja. Graças a Deus. Boa noite a todos. Boa noite, uma boa semana. Boa noite. Fiquem com Boa Deus. noite a todos.